Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia. Hoje, no livro de Romanos, nós vamos ler 10, 11 e 12. Antes, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, para te pedir, Senhor Deus, perdão por tudo que fizemos de errado. E pedir ao Senhor que fique conosco, nos ajudando, nos dando entendimento e sabedoria para entender tudo que o Senhor queira nos falar, Pai. Ajude-nos, Pai. Cuide de nós, porque precisamos dos teus cuidados, Senhor. Precisamos do Senhor o tempo todo junto com nós. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada irmão e os pastores. Senhor, intervenha nessas guerras, Pai. Se for segundo a tua vontade, Senhor, que o Senhor possa acabar com isso. Senhor, cuide dos inocentes, Senhor. Tantas pessoas sofrendo, morrendo, e não estão querendo guerra. A ganância do homem está demais, Senhor. Ó Deus, cuida dessas pessoas, ó Pai querido. Cuida de todos nós. Abençoe, nos proteja. Leva paz para esses países, Senhor, que querem guerra. Senhor, dê paz a eles. Sabendo, Senhor, que muita coisa terá que acontecer mesmo para vir o grande dia do Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, te pedimos que o Senhor leve paz a Israel, leve paz a Jerusalém e também aos outros países, Senhor. Cuide de cada um de nós, ó Pai. Abençoe e nos proteja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando, gente, que nosso Senhor Jesus Cristo é o único que salva. Ele é o único que nos leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não o aceitou como seu Senhor e Salvador, aceite-o, aproveite a chance que você está tendo e aceite Ele como seu Senhor e Salvador. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, gente, só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Você segue o Senhor Jesus, aceite-o, obedece o que Ele mandou, os ensinamentos dele, e você está salvo. Você vai para a vida eterna. Então aproveite a chance que você está tendo. Dê esse presente para você, porque você merece. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem, mas é livre-arbítrio, ele não vai forçar você a nada, entendeu? Aí você que sabe, se você quer aceitá-lo e ler as escrituras, porque o que ele quis nos falar, ele deixou escrito aqui para nós. Então, nós temos que ler para aprender o que ele deixou, para obedecer o que ele mandou nós fazermos, né? Tá bom, gente? Deus abençoe, toque o coração de todos nós, né? Que continuamos firmes na palavra, que nos proteja, afaste de nós todo o mal, todo o perigo, toda malignidade, toda coisa ruim que tem, que esse mundo está cheio de coisa ruim. Que o Senhor tire para bem longe de nós, nos proteja, e ficamos sempre debaixo das suas asas, como os pintinhos ficam debaixo das asas da galinha, né, para se proteger. Nós queremos isso, queremos ficar embaixo das asas do nosso Deus, do nosso Pai querido. Tá bom, minha gente querida? Então vamos lá na leitura, né? Então vamos lá, 10 de Romanos. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Olha só, acabamos de falar, né?
E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e, assim, têm procurado conseguir isso de sua própria maneira. Então, não adianta, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo o próximo. Ok, isso tudo é muito bom fazer e tem que fazer sim, porque nós precisamos ajudar o próximo, mas nós temos que obedecer o que o nosso Pai mandou nós fazermos, né? Que é aceitá-lo, porque se não aceitar o Senhor Jesus, não tem como salvação, porque Ele é o caminho. É só por Ele que nós vamos para a vida eterna, é só por Ele. Se não aceitar Ele, não tem como ir, né? Não tem como você tem um amigo e um inimigo, um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando para ninguém ter inimigo, misericórdia, viu? Se você tiver, peça perdão, tenta perdoar e tenta ser perdoado também, porque não pode ter inimigo. Mas só dando um exemplo, tem duas pessoas. Uma, ela não é seu amigo, a outra é o seu amigo. Qual que você vai seguir? Aí vai ser a sua livre escolha. Você não vai largar o seu amigo e vai seguir aquele desconhecido. A mesma coisa é o Senhor Jesus. Ele deu a vida dele por nós. Nós sabemos disso. Ele entregou a vida preciosa na cruz. Sofreu. Você imagina o tanto que o Senhor Jesus sofreu por nós. Nós somos os pecadores. Nós merecemos. Tudo aquilo que ele sofreu, nós merecemos. E ele sofreu por nós. Então é isso. Você não pode ir para um caminho que você não conhece. Você tem que conhecer o caminho, que é o único caminho, que é o Senhor Jesus. Então vamos lá. Deus aceita as pessoas e assim, de maneira como Deus aceita as pessoas, e assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com isso a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. A salvação é para todos, mas todos aqueles que querem. O Senhor não obriga ninguém. Você acredita naquilo que você quer, mas não significa que aquilo que você quer é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei mandar. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu. Isto é, para trazer Cristo do céu. Então, vamos repetir aqui, né? Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu. Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus,
você será salvo. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Ele morreu por nós. Então, o mínimo que nós podemos fazer, né? É conhecê-lo através das escrituras, porque é por aqui que a gente tem que conhecer. Não é acreditando nas pessoas que vão falando para nós, né? Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as escrituras sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como nós precisamos dele, né? Nós temos que pedir ajuda a todo momento. Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? É por isso que nós temos que falar sempre da palavra do Senhor para as pessoas, porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe o que o Senhor Jesus veio fazer. Não sabe, porque foi ensinado de uma outra forma, e aí fica bem difícil da pessoa aceitar. Mas a pessoa tem que ir devagarzinho, né? Ser humilde o suficiente para pedir ao Senhor: Senhor, abra meus olhos, abra meus ouvidos espirituais para que eu te veja, que eu te ouça. E aí o Senhor vai falar com você, vai falar conosco, né? Nós precisamos dele. Deixa eu ver onde que eu parei, tá? Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada? Se não forem enviados mensageiros. Então, tá aqui uma pergunta. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas novas. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nós temos que falar do Senhor, sempre falando do Senhor, porque se nós não falarmos, muitas pessoas não vão saber o que ele veio fazer. Tem gente que não quer ouvir, né? Mas aí você não vai falar, óbvio, você não vai irritar a pessoa falando, tentando empurrar a goela abaixo de ninguém. Não pode forçar ninguém. A gente não pode brigar com ninguém e nem ser aquele crente chato, né? Que chegue, não, porque vai ter que... Não, não é assim. Só quem convence é o Espírito Santo. E ele que faz o trabalho todo. Porque ele tem o poder, nós não temos poder nenhum. Nós o que podemos fazer é ler a Escritura, é falar do Senhor Jesus. As pessoas, pelo Espírito Santo, é que vão crer. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda.
Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo, que foram os gentis, né? O Senhor Jesus veio para os seus, né? Que era o povo judeu, mas muitos não aceitaram, não quiseram. E aí ele foi atrás dos gentios, pregou aos gentios, eles creram e aceitaram o Senhor. E você vê que hoje é por todo mundo, né? É óbvio que tem países que é fechado para o evangelho, então não tem, é bem difícil para ir um missionário até lá, né? A gente sabe que é muito difícil. Então nós temos que continuar pedindo a Deus por essas pessoas que não conseguiram ouvir o evangelho, mas o Senhor sabe de todas as coisas e ele vai fazer a palavra chegar até a essas pessoas. Então foi isso, né? Aqui, ó, que nem ele perguntou, né? Ó, eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber o meu povo, desobediente e rebelde. Que coisa mais triste, né? O Senhor, que fez tudo, que fez os céus, fez a terra, fez tudo, veio até o seu povo, que era um povo escolhido. Mas muitos deles não aceitaram, e não aceitaram até hoje. Mesmo depois de 2000 anos, o Senhor Jesus subiu aos céus, eles ainda não aceitaram, né? Agora vamos ao 11, tá? A misericórdia de Deus para com Israel. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Deus não rejeita ninguém. É nós que somos os errados e nos afastamos dele, né? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as escrituras sagradas dizem. Naquele trecho, o que as escrituras sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou. Como que pode uma pessoa falar que ele é o último que sobrou? Não sabe, não tem como saber, né? Só Deus é que sabe. Ele tem o povo dele em todos os lugares, no mundo inteiro, ele tem o povo dele escolhido, separado. Então, o que nós não podemos fazer é acusar ninguém e falar: fulano de tal não é de Deus. Nós não podemos falar isso, porque em todas as religiões que a gente vê por aí, né, que é espiritismo, que é budismo, e por aí vai, né? Tem muitas religiões, né? De dentro dessas religiões, tem o povo de Deus que ainda não acordaram não abrir, não foi aberto seus olhos ainda. Mas vai chegar a hora que vai sair muitas pessoas
desses lugares que vão abandonar o que eles estão fazendo, que é errado, e vão descobrir o certo e vai vir para Deus, para o Senhor Jesus. Isso aí não tenha dúvida, porque até hoje a gente vê saindo pessoas, né? Pessoas que eu conheço, que eram de candomblé, descobriram a verdade, abandonaram e estão no caminho do Senhor. E por aí vai. Tem muita ainda, muita gente. Então Elias falou, né, para o Senhor que ele foi o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. Falou que era o único e ainda falou que o povo queria matar ele, né? O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, né? Porque a gente nunca que seríamos salvos pelo bem que nós fazemos, porque o pouquinho de coisa que nós fazemos não vale de nada. Se não fosse o Senhor Jesus, ninguém ia ser salvo. Não que a gente não deva fazer o bem e ajudar o próximo. A partir da hora que você conhece o Senhor Jesus, você muda, você tem mais vontade de ajudar o próximo. É uma mudança que vem e você não tem como explicar. A explicação é Jesus. Então aqui, ó, essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deus deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas por que eles pecaram? Porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos. Se não fosse pelos judeus ter negado o Senhor Jesus, né, a gente não teria sido chamado, né? O Senhor Deus sabe de todas as coisas, sabe como fazer tudo. Nós não sabemos. Não sabemos nada, na verdade. Só o Senhor. Então, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Então, a salvação dos que não são judeus agora. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes.
e assim seja possível salvar algum deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida, pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Os galhos foram quebrados, que são os israelitas, os judeus, e os gentios foram enxertados. Que coisa linda, né? Aí o galho... E um galho de oliveira brava foi enxertado nela, pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava. E agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Tem gente que briga com os judeus, não gostam, fala que eles mataram Jesus, mas na verdade, quem matou o Senhor Jesus foi todos nós, porque ele morreu por nossos pecados. Então foi todos nós, não foi só os judeus, foi nós todos. Ele morreu para poder nós ser perdoados, né? Então, portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Não mesmo, né? Não castigou nem o próprio povo e não deixou de castigar, imagina nós, né? Então a gente tem que prestar atenção. Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. É um ensinamento maravilhoso atrás de outro ensinamento maravilhoso. E a Bíblia não tem como você falar que tem algo ruim, porque os ensinamentos são perfeitos. A bondade de Deus para com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre.
mas somente até que o número completo de não-judeus venham para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei essa aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Louvor a Deus. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. A nova vida no serviço de Deus. Agora vamos ao 12, tá? O Senhor, ele age de uma forma tão secreta, tão linda, tão bondoso, que a gente pede para ele alguma coisa que a gente pede, que se for da vontade dele, é claro, né? Porque ele sabe que é bom para nós. A gente pede e depois até esquece que pediu. Quando de repente você está conseguindo aquilo que você pediu, aí que você vai lembrar, olha, eu pedi isso a Deus. Eu tinha até esquecido, mas quando você esquece é que ele vai te dar. Ele vai fazer o que você pediu. Se for da vontade dele, claro, né? Não adianta você pedir coisas que não são abençoadas por ele. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, porque acho que ninguém quer, né? Eu também não quero nada que não venha do Senhor, que não seja abençoado por ele, que não seja consagrado por ele. Porque tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. O Senhor, ele age tão secretamente na nossa vida que não tem como explicar. Só vivendo o que ele faz, o que ele fez e vai fazer ainda. Só vivendo para a gente pensar, nossa, o Senhor faz tudo em silêncio, tão bonzinho, tão amoroso. Não fica fazendo e se gabando, fiz isso, fiz aquilo, como nós seres humanos, né? Ele é muito bondoso. Ele faz quando você menos espera. O pedido que você fez, o Senhor faz por você. É maravilhoso.
Aí não tem como você não amá-lo, não tem como você desobedecer, fazer coisas erradas, coisas que não agradam a ele. Aí é difícil, né? Então, agora vamos para o capítulo 12, tá? Nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que a ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas.
Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas faça como dizem as Escrituras. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Pai, por estar conosco, nos ajudando, nos incentivando a leitura da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por cuidar de nós. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco, Pai. Peço a Ti que abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.